Bom, a gente está falando das características de seleção, então o peso você já explicou um pouco. Correto. Diz que nem quanto maior, melhor, né? Precisa de todo um conjunto. Correto. Então, que outras características que você acha que devem ser valorizadas dentro de um rebanho, que devem ser trabalhadas também e ter uma importância como o peso tem? A habilidade materna, Renata, é uma característica fundamental em todo o plantel, principalmente naqueles rebanhos que pretendem segurar fêmeas, né, que vão produzir fêmeas ou segurar fêmeas para reposição. Se nós pensarmos hoje que o peso a desmama de um animal for em torno de 200 a 240 quilos, nós estamos pensando que ele está praticamente, a vaca está colaborando com 50% do peso dele, total do peso final para abate. Então, isso reforça a importância da habilidade materna, daquela fêmea que cria bem o seu bezerro, cuida do seu bezerro, que ele desmama pesado. Porque ele desmamando pesado, ele vai encurtar o ganho que ele tem que ter durante a vida dele até o abate no pasto. Então, se ele tiver um ganho ao pé da vaca, isso encurta, né, o ganho em peso que ele teria que ter no pasto. Então, fêmeas com problema de aleitamento, que a gente chama de bezerro guacho, elas devem ser descartadas. Fêmeas que estão produzindo abaixo da média do programa para essa da fazenda, para essa característica, também tem que ser abatida, tem que ser descartada. Então, as fêmeas devem ser muito valorizadas por essa qualidade. Que a habilidade materna, muitas vezes, nós não enxergamos aquilo que nós estávamos conversando um pouco antes sobre a diferença. Por que que todo mundo dá enfoque para o peso, né? Para o peso somente do animal? Porque a habilidade materna, você tem que esperar o produto crescer, ela entrar em reprodução, gestar e parir para você ver esse resultado. Então, é uma característica que demora um pouco mais para ser avaliada dentro do rebanho. A gente observa isso em todo o mamífero, né? Que mamou até mais velho. Gente, por exemplo, a Renata mamou com 5 anos, ela estava pendurada mamando. Aí andava junto mamando na mãe dela. Eu nunca vi isso. Então a mãe dela é esse. Parabéns para minha mãe, então. Nossa, por isso que é esse touro, essa tourinha, né? A gente fala que o homem forte é touro, mulher, como é que você falaria, né? Estão chamando de gordo para as cruzadas? Não, forte. Mamou até tarde, isso mamou até tarde. Ô, Roberta, eu estou falando de eficiência da pecuária, puxei esse assunto, né? E isso eu acredito muito ao trabalho de vocês que dão essa assessoria, que dão esse trabalho todo, né? E acho que até o produtor rural é que é difícil juntar. A nossa turma é duro de juntar, porque somos muitos, né? Então é difícil você juntar todo mundo, não é? Hoje que a gente não chegou a 1000 fazendas rastreadas ainda, não é? E a rastreabilidade é muito importante para a gente poder chegar no frigorífico e ter uma conversa, falar mais grosso um pouco, não é verdade? Eu estou participando desse processo. Embora quem tenha rastreabilidade também não tenha conseguido lá grandes vantagens, não é? Mas é um passo para se chegar mais perto dessa grande festa que está ocorrendo, que é a pecuária no mundo, e o Brasil como país está alimentando o mundo. Por que não eliminar os touros que são negativos para a habilidade materna, Roberto? Boa pergunta. Quando nós avaliamos um animal, nós pensamos sempre num equilíbrio, né? E sempre no ideal, que o animal teria que ser melhorador para todas as características. Mas isso não é o que acontece. Você pode adotar como um critério dentro do seu rebanho não utilizar touros negativos para a habilidade materna. Mas muitas vezes nós encontramos touros negativos para a habilidade materna e líder para outras características que nós temos interesse, por exemplo, a área de ouro de lombo. Isso acontece porque a habilidade materna ela não está correlacionada com essas características de rendimento de carcaça. Então, você sim, dentro do seu rebanho, pode adotar esse critério de não utilizar animais negativos. Agora, nós não podemos eliminar totalmente, porque nós estamos olhando para uma única característica. Nós temos que olhar para o animal como um todo. Então, a riqueza
de um trabalho de seleção é a variabilidade. É você ter animais diferentes, porque se todos são iguais, você não tem diferença, então você não tem seleção. Quando você identifica as diferenças e contabiliza isso, como nós, de uma certa forma, expressamos isso em DEP, um animal com DEP negativo, negativa para habilidade materna, um animal com DEP negativa para perímetro escrotal, para período de gestação ou para peso, você tem, o criador tem a liberdade de escolher os touros que se enquadram dentro do rebanho. Até porque dele. ele pode estar precisando melhorar uma habilidade materna, aí ele procura aquele quesito, né? Que ele procura o touro líder para habilidade materna. E tudo depende, como nós pensamos, em termos de população, você está pensando no rebanho. Você pode até usar um touro negativo para habilidade materna, mas desde que os demais touros que você utiliza dentro do rebanho compensem aquele touro que você está usando. Então você não faz um estrago dentro do seu rebanho, no aspecto genético. Tudo depende, então, da intensidade de uso daquele animal. Tá certo? A gente está discutindo aqui genética bovina, né? Mas eu fico aguçado para poder perguntar outras coisas, né? De viajar no pensamento. Aí a Renata depois vai falar assim para mim, está atrapalhando. Ela fala. Ela fala. Atrapalhou o programa hoje. Pode atrapalhar o programa, Renata? Pode, só um pouquinho. Deixa eu atrapalhar o programa um pouquinho? Pode. É o seguinte, né? Fico pensando comigo, né? A gente fez, eu falei da qualidade, né? Fazendo seleção bovina, como a gente faz, né? E é uma pressão muito grande, né? Porque, por exemplo, você pega a Fazenda Água Milagrosa, que a gente convive mais diariamente, lá do Fábio Rodas, e a palavra pressão de seleção está na ponta da língua. Ele tem lá o zootecnista, teu colega, que é o Paulo Henrique. Correto. E que, por orientação do Fábio, ele quer pressão de seleção. E essa pressão de seleção não tem resultado do crescimento da raça tabapuã como um todo e tal, né? Então, pressão de seleção. Aí você consegue animais com mais rendimento, né? Eu ia dizendo mais pesados, mas com mais rendimento, né? Com maior rendimento de carcaça, com maiores vantagens no mercado, melhores animais na hora que vai expor lá na hora que vai para a exposição, para a pista e tal. Aí a viagem é a seguinte, é que para fazer seleção bovina não tem muitas questões éticas, não é? Que tem a ética da criação, mas como, por exemplo, se eu pensei, se fôssemos fazer seleção humana, não é? Aí você teria uma série de problemas éticos, que não pode, isso aqui não pode, é completamente diferente. E vamos supor que não tivesse esses problemas, aí a gente medindo a evolução que foi a pecuária nos últimos 50 anos, como é que teria sido a evolução dos humanos, né? A gente teria homens hoje, pessoas vivendo 150 anos, teríamos pessoas todas grandonas, todas bonitas que nem você e a Renata. Muito obrigada. Não é? E aí esses feios, raquíticos e gordos, destemperados que nem eu, estavam no saldo, por isso que não pode. Cruzaria se destacar na característica para peso. Para peso, estava fora, estava descartado já, né? Depende, porque nós temos dois tipos de seleção, né? A seleção natural, que é a seleção imposta pelo ambiente, e a seleção artificial, que é aquela que o homem aplica. A seleção natural, por exemplo, no Nordeste, naquelas regiões áridas, onde falta alimentação, há uma seleção natural no homem ali, porque quem acaba sobrevivendo naquelas condições de, infelizmente, ali de subnutrição, são pessoas mais resistentes. Por isso que, voltando agora para o reino animal, por isso que é importante a seleção aonde nós estamos criando os animais. Por isso que nós, pesquisadores, zootecnistas, veterinários, damos tanto enfoque na seleção a pasto, porque existe aquela interação que a gente fala do genótipo com o ambiente, né? Então é fundamental nós olharmos para isso, que o animal ele deve ser selecionado para aquele ambiente que ele vai ser abatido futuramente e que ele vai ser criado. Certo? Então, a seleção artificial é essa que nós provocamos, mas nós temos que conhecer a natureza para provocar. É verdade.